Boa tarde, saúdo todos e todas, prezados e prezadas, com uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. Gostaria de, nesta oportunidade, nesta live, falar um pouco sobre Cristo, sobre Cristologia, amém? Um pouco sobre milagre, sobre Cristo plenamente homem, plenamente Deus. Eu preparei um estudo aqui, né? Segundo o que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar nesta live com aqueles que estão vendo, que vão ver, amém? Mateus, capítulo 16, vamos lá? Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros os profetas. E disse-lhe ele, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, olha que Simão respondeu, e respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós estudamos Cristologia, meus irmãos, a doutrina de Cristo, nós podemos ver que todo o estudo, sobre Cristologia, ela se desenvolve, ela se desenrola sistematicamente sobre esta pergunta que Jesus fez para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E vós? Ó que Jesus disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Então nós podemos ver, quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós podemos ver que o Antigo Testamento, né, a Bíblia é dividida em duas partes, né, a Antiga Aliança e a Nova Aliança feita na cruz do Calvário. Mas nós podemos ver que o Antigo Testamento, né, alguns dizem, né, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, nós podemos ver que o Antigo Testamento projeta Jesus, anuncia Jesus, anuncia a vinda de Jesus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nos Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós podemos ver a manifestação de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver a expansão do nome de Jesus, a expansão da igreja. Nas cartas, nós podemos ver a explanação de Jesus. Em Apocalipse, nós podemos ver a consumação de Jesus, a consumação do plano de Deus. Então, nós podemos ver, amados, sempre eu costumo dizer que o ser humano não foi criado em vão. O ser humano, eu e você, o homem e a mulher, foi criado com um propósito definido. Está na Bíblia. A Bíblia diz: todo ser que respira, todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Olha só, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós louvamos, nós adoramos, não porque nós temos, mas sim porque estamos vivos. Então,
quem diz? E vós, quem dizeis que eu sou? Se nós perguntássemos para Isaías, quem é Jesus? Isaías iria dizer, olha só, capítulo de número 9. Para Isaías, Jesus é, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha quem Jesus é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai de eternidade e príncipe da paz. Então, nós podemos ver aqui nesse versículo as duas naturezas de Jesus. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Então Jesus, plenamente homem e plenamente Deus. Então a natureza de Jesus ela é singular. Ele é Deus no sentido absoluto. Então nós podemos ver que os textos sagrados, né? Os textos sagrados revelam quais são os atributos. Nós podemos destacar alguns atributos, né, de Jesus Deus. E o nosso Deus, ele é subsistente em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, meus irmãos. Nós não cremos em 3 deuses. Nós não somos politeístas, não. Nós cremos em um Deus, em um único Deus só, em um único Deus, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá entendendo? É um Deus só, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então Jesus ele é Deus, né? E nós podemos destacar aqui 3 atributos incomunicáveis de Jesus. Primeiro, onipotente. Aonde nós podemos ver que Cristo é onipotente? Abra sua Bíblia aí, Mateus 8:26. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 26. Né? Onipotente, Jesus tem todo o poder. Mateus 8:26. Vamos lá. 8:26. Quando Jesus ali apazigua, acalma a tempestade. No 26. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos. Ó, meus irmãos, olha só. Então, Jesus é onipotente. Por quê? Porque naquele dia, quando os discípulos estavam no barco, ali veio um grande temporal, veio uma grande tempestade. Os discípulos acordaram Jesus. E Jesus ainda fala: por que temeis, homens de pequena fé? Muitas vezes, meus irmãos, nós se desesperamos, nós entramos em desespero, mas Jesus fala assim: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, ó, meus irmãos, Jesus se levantou e repreendeu o vento. Olha a onipotência de Jesus. Jesus é onipotente, descansa no Senhor. Ele tem poder para repreender este vento, ele tem poder para repreender esta tempestade, porque ele é Deus. E repreendeu os ventos. Os ventos. Às vezes não é o vento, é os ventos, as provas, as dificuldades, os problemas. Mas, amado, se Cristo está no barco, e nós temos que ter fé. Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. E Jesus, e levantando-se, você crê? Eu creio que ainda Jesus se levanta. Ele se levanta em favor daqueles que creem. Ele se levanta em favor daqueles que o buscam. Ele se levanta em favor daqueles que se humilham. Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, ó, e seguiu-se uma grande bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Cristo, meus irmãos, dentro desse contexto, Cristo ele é onipotente, que nós temos vindo aqui. Onipotente. Né? E a prova que ele é onipotente é, ele acalmou o vento, repreendeu os ventos e o mar. Então só Cristo, só Jesus, né? Só Deus, e Jesus é Deus, tem esse atributo. Que atributo? A onipotência. Jesus é onipotente. Que mais? Cristo é onisciente. Aonde nós podemos ver esses atributos incomunicáveis que só Cristo tem, amado.
Onisciente, Marcos 2,8, vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. 2,8. Olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então nós podemos ver ali, quando Cristo, nós podemos ver ali quando Cristo, isso aqui que é amigo, quando aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico, foram na casa dele, pegaram aquele paralítico, e levaram até onde Jesus estava e conseguiram ali, abriram um buraco, destelhou as telhas, abriu um buraco no telhado e desceu aquele paralítico na presença de Jesus. E muitos ali acharam que Jesus já ia curar ele fisicamente, mas a primeira coisa que Jesus falou era para você, amado: perdoado estão os teus pecados, não foi? Vamos lá, E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Olha só, então Cristo sempre priorizava a palavra, amado. Cristo sempre priorizou as boas novas, a palavra. E vieram ter com ele. Qual que é o segredo, amado? Olha aqui, E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, por 4. Então, aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico, aquele homem que não tinha condição de andar, que não tinha condição de caminhar, que não tinha condição de prosseguir, que não tinha como ir ter com Jesus. E aqueles amigos sabiam que o segredo era ter com Jesus. Ou melhor, o segredo é ter com Jesus, amado. Olha só. Não se desespere, vai ter com Jesus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido e não podendo aproximar-se dele. Porque a Bíblia fala ali que a casa estava lotada, a casa estava cheia, porque as pessoas ali estavam ouvindo a palavra de Deus. Estavam ouvindo a palavra de Deus. E olha que interessante. E não podendo aproximar-se dele. Quer dizer, eles não desistiram na primeira dificuldade por causa da multidão. Eles não desistiram por causa da multidão. E descobriram um telhado. Olha a ousadia, amado. Precisamos ser mais ousados. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, amado. E pelo sangue de Jesus nós podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus. Aqueles homens entraram na presença de Deus, entraram na presença de Jesus. Como? Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, olha só, Jesus, ele vê a nossa fé, amado. E vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E dentro da cristologia que nós estamos estudando, olha aqui, Jesus também é Deus, amado. Por quê? Quem tem poder de perdoar pecados? E Jesus vem: perdoados estão os teus pecados. Jesus não falou para aquele paralítico: levanta e anda. Aqui eu aprendo uma lição, amado. Sabe que a lição que eu aprendo? Eu aprendo uma lição que, primeiro, amado, Cristo está preocupado com a nossa salvação. Cristo, amado, está preocupado com a nossa vida espiritual. Olha só, porque o que ia adiantar se Cristo, na verdade, cura aquele homem ali fisicamente, aquele homem sai andando, mas continua com a sua vida espiritual arruinada, mas continua sem a salvação? Cristo primeiro trata, amado, não é verdade? Primeiro perdoa os seus pecados. Por que perdoa os seus pecados? Porque a Bíblia diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Aleluia! Então olha que interessante. Então Cristo primeiro perdoa os seus pecados, e depois, aí depois Cristo, ali a bênção foi completa. Depois Cristo ali restaura a sua vida física. A Bíblia fala que aquelas pessoas começaram a pensar no seu coração, começaram a murmurar. Cristo, como é onisciente, falou assim: por que vocês estão arrazoando nos vossos corações?
né? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, ele disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, amado? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Olha só, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ó, e aquelas pessoas como: nunca tá ouvimos. O que é mais fácil para Jesus, amado? O que é mais fácil dizer? Então nós podemos ver aqui os atributos de Jesus: a onisciência, a onipotência. Olha só, então Jesus, ele é onipotente, Jesus é onisciente, onipotente porque ele tem poder para repreender os ventos, ele repreendeu os ventos e o mar. Ele tem poder para repreender essa tempestade, para repreender essa enfermidade, ele tem poder. Ele é onisciente porque ele conhece todas as coisas, e é onde nós podemos ver lá em Salmo também. Olha só, Salmo 139, é isso? Me ajuda aí, ó, Salmo 139, Jesus, ele conhece todas as coisas, amado. Olha aqui, vamos lá. Salmo 139. Ó, Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe estende o meu pé. Tu me conheces, olha o salmista falando: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe estende o meu pensamento. Cerca o meu andar, quer dizer, você conhece o meu assentar e o meu deitar. E aqui Marcos 2 fala: e Jesus conhecendo logo em seu espírito. Então Cristo, amado, é onisciente. E ele é onipresente. Mateus 28, 20. Então nós estamos vendo esses três atributos, amados, de Cristo: onipotente, onisciente e onipresente. Mateus 28, 20. É isso? Quando Cristo ali, após a sua crucificação e após a sua ressurreição, ele se apresenta para os discípulos que estavam temerosos, estavam preocupados, estavam com medo. E ele fala, Mateus 28 e 20, olha aqui, um atributo. Que atributo? Onipresente. 28, 20. 28, 20, isso. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, ó. Eis que estou convosco todos os dias. Olha a onipresença de Jesus, todos os dias. Então Cristo está presente todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Esta consumação dos séculos nós podemos ver, né? Aí entra a escatologia, né, meus irmãos? Até a consumação dos séculos, né? A Bíblia fala que vai vir um arrebatamento da igreja, né? Nós cremos no arrebatamento, mas aí já é um outro assunto. Nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará no princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Então, a igreja é arrebatada, né? Até a consumação. Que consumação é essa? A igreja ela é arrebatada, participa de 2 festas no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Vai vir 7 anos de tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Vai vir ali a batalha do Armagedon, ali Apocalipse capítulo 19. Vai vir, Israel vai ser salvo, vai vir o período milenar. Depois vai vir Gog e Magog. Tribunal do trono branco, onde todos os ímpios vão ser julgados ali, e depois a Bíblia fala que essa terra vai ser restaurada com fogo, desce novo céu e nova terra, e nós vamos habitar eternamente com o Senhor Jesus, até a consumação dos séculos. Até a consumação. Então Cristo é a onipresença de Cristo, amado. Cristo é onipresente. Glória a Deus. Então estamos aqui, a Bíblia fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é bom nós estarmos aqui e aprendermos junto, aprender com os irmãos, um aprendendo com o outro, né, meus irmãos? Isso é evangelho. Glória a Deus. Aquele que quer ser o maior, seja menor, não é verdade? O maior é o que serve, Jesus falou, amado. Os discípulos ali, quando Jesus reúne os discípulos ali, chama para uma reunião, às vezes os discípulos estavam preocupados ali, achando que Jesus ia distribuir cargos, ia distribuir funções. Ele pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Então, amado, é isso. Ministério é andar com bacia e toalhas.
nós aprendemos com Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então nós estamos vendo aqui nesta live cristologia, né? A doutrina de Cristo. Cristo plenamente homem, plenamente Deus. Ele é, né? Então Jesus tinha essas duas naturezas, plenamente homem e plenamente Deus. Então nós vimos que Jesus ele é onipotente, onisciente, onipresente. E quando Jesus, meus irmãos, olha que bonito isso aqui, ó. E quando Jesus mistura, ó, quando Jesus mistura a onisciência, a onipresença e a onipotência, então onipresença mais onisciência mais onipotência é igual, olha a matemática de Deus, onisciência mais onipresença mais onipotência é igual a providência. Então, quando, amado, Cristo mistura esses três atributos, onisciência, onipotência e onipresença, os resultados são providência. Então, providência, olha o que eu aprendi, amado, providência. Então, descansa no Senhor, precisamos descansar, acalma o teu coração, porque providência é uma mistura de onisciência, onipresença e onipotência. Descansa no Senhor, amado, aleluia. Deus, ele provê providência. E um exemplo de providência, vamos ver? Então, nós estamos vendo aqui nesse assunto de cristologia, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Então, quando Cristo mistura, né, esses atributos, qual é o resultado? Providência. Providência. E um exemplo de providência, amado, vamos ver? Abra sua Bíblia aí se quiser, mas se quiser ouvir, glória a Deus por isso. 2 Reis capítulo 4, vamos ver. Então, quando Cristo mistura esses atributos, sai providência. 2 Reis capítulo 4, vamos lá. Segunda Reis 4, olha só. Vamos lá. Vamos ver nesse texto aqui a providência de Deus, amado. Ó. Deus tem providência para a tua vida. Deus tem providência para a tua casa. Deus tem providência para o teu ministério. Deus tem providência, amado. Eu creio. Por quê? Porque Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Você crê aí? Ó. Olha a providência de Deus aqui, um exemplo de providência. Nós estamos aqui vendo um exemplo de providência, não é? Dentro desta live que o assunto é cristologia, é temática, né, amado? Uma live temática, não é textual, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, né? Então os irmãos sabem ali que no Antigo Testamento ali havia uma lei, quando as pessoas não tinham condição de pagar, acabavam ali dando seus filhos ali como forma de pagamento. E olha só, veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Quer dizer, aquela mulher estava com uma dívida, aquela mulher ia perder seus 2 filhos. Olha, iam ser escravos, e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tenho em casa. Então Eliseu fala assim: ó, o que você tem na tua casa? Porque Deus, ele quer usar o que nós temos, amado. Deus, ele usa o que nós temos. Deus, o que Moisés tinha? O que Deus falou? Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Não foi isso? Então toca nesse cajado, toca no mar com esse cajado aí, ó. Você tem na mão um cajado? Joga ele na terra. Ali quando quando Deus ali enviou Moisés na missão de libertar o povo de Israel, não é verdade? Ele queria um sinal, joga. E quando ele jogava o cajado, virava ali numa serpente. E quando ele pegava, virava um cajado de novo. Então, quer dizer, Deus, ele usa o que temos. Por isso que Eliseu pergunta: declara, mulher, o que você tem na tua casa? Então Deus, amado, quando ele muitas vezes ele quer entrar com providência na nossa vida, ele usa o que temos. Ele usa o que temos. Ó,
declare-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Ela tinha a botija de azeite. Glória a Deus. Ó. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados, amado, a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Ó. Quer dizer, Deus trabalha com pouco que temos e Deus também trabalha com nada, amado. Ó, Deus trabalha com pouco e Deus trabalha do nada. Por quê? Porque Cristo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Cristo trabalha com nada. Pega vasos vazios, amado. Olha só, vasos vazios. Deus, ele quer vasos vazios, amado. Vasos vazios, vazio de si mesmo, vazio de toda a autoconfiança. Vazio, amado, vazio da soberba, vazio do eu, vazio, amado. E sabe o que, amado, sabe o que significa ser um vaso vazio? Significa falar que nem João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é um vaso vazio. Que nem Moisés, vaso vazio, não é verdade? Quando Moisés aparece ali, quando ele estava ali no Egito, que Moisés nasceu no Egito, foi criado no Egito, não é verdade? Mas ali, a sua descendência, ele era da tribo de Levi, e a tribo de Levi, ali o povo de Israel tinha promessa, e a Bíblia fala que Moisés ali, ele se precipitou, ele viu ali um dos seus irmãos ali sendo maltratado pelo egípcio. Ele mata um egípcio, mas ele mata um egípcio ali, quis ali agir com a sua própria força, ali a Bíblia fala que ele teve que fugir, ele ficou foragido. E depois passa anos e anos, com 80 anos, amado, Deus aparece para ele no meio da... Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, no meio da sarça. E Moisés ali começa: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. No começo nós podemos dizer que Moisés foi para cima, matou um egípcio, mas agora, depois que ele passa por um processo, depois que ele passa num deserto, mano, ele fala: Senhor, eu sou pesado de língua. Vasos vazios. Olha só, mistério. Foi que o Eliseu falou para aquela mulher: pega vasos vazios. Amado, Deus trabalha com vasos vazios. Aleluia. Deus trabalha com... E não poucos, ó. E não poucos. Cadê os vasos vazios aqui? Porque, amado, como que Deus vai encher um vaso se ele está cheio? Cheio de si mesmo, cheio de soberba, cheio de ego. Como? Não tem como. Primeiro, amado, precisamos se esvaziar, precisamos se humilhar, precisamos descer. Vasos vazios. Lembra de Naamã? Naamã estava cheio, né? Quando o profeta chega para ele e fala assim: Naamã precisava de uma cura, Naamã precisava de um milagre, Naamã precisava de uma vitória, Naamã precisava de uma restauração. O que o profeta fala para Naamã? Naamã, isso aqui é a cura? Então desce. Desce lá no Rio Jordão. O que Naamã falou? Eu vou descer nesse rio aqui, ó. Não tem uns rio mais limpo aí? Eu vou descer nesse rio aqui? Olha só, Naamã ali nós podemos ver um pouco de soberba. Eu vou descer? Mas aí Naamã, amado, viu que para receber a bênção, para receber a vitória, para receber o milagre, para receber uma restauração, amado, para nós recebermos algo do céu, precisamos se humilhar. Vaso vazio. Olha a providência de Deus aqui, voltando para o texto. Então aquela mulher vai e pega vasos vazios, não poucos, põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Olha só, a Bíblia fala que ela foi, pediu vasos emprestados, levou para dentro da casa e fechou a porta. Olha só, amado, muitas das vezes, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles, né, seus filhos, ele traziam os vasos e ela os enchia. E fechou a porta. E fechou a porta. Muitas vezes parece que as portas estão fechadas, não é verdade? E fechou a porta, amado. Mas muitas das vezes, amado, quando Deus permite fechar as portas, Deus também trabalha com as portas fechadas.
Deus realiza milagre com as portas fechadas. Sobre si, e eles lhe traziam os vasos e ela enchia. Quer dizer, o vaso está vazio? Então daqui que eu vou encher. Está vazio o vaso aí, amado? Deus quer te encher neste dia. Deus quer encher você com a graça. Deus quer encher você de azeite. Deus quer te encher você com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E quanto mais... E a Bíblia fala que eles traziam os vasos vazios e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quer dizer, ela pagou a sua dívida. Vivei do resto, vivei do milagre. Então eu aprendo aqui, amado, nesse texto, duas coisas. Primeiro, que Deus trabalha com pouco, que aquela mulher tinha um pouco de azeite, mas Deus também trabalha com nada. Deus trabalha com nada, amado. Deus trabalha no vazio também. Traz vasos vazios. Parece que é o Deus do Gênesis. O Deus que estava trabalhando no vazio. O Deus que estava trabalhando... E como que Deus trabalha no vazio? E como que Deus trabalha no caos? Sabe como que Deus trabalha no vazio? Sabe como que Deus trabalha no caos? A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava. Pairava, amado, aleluia. É o trabalho do pairar, O Espírito Santo pairava sobre as águas. A terra estava um caos. A terra estava em trevas, mas o Espírito de Deus pairava, Olha Deus trabalhando no vazio. É o Espírito Santo pairando. Deixa o Espírito Santo pairar, amado. Confie em Deus. Então, a mistura de onisciência, onipresença e onipotência é providência. Vivei do milagre. E a dívida foi paga. E aquela mulher com aquele azeite pagou a sua dívida. A dívida foi paga. Ó o mistério aí, repita comigo aí: a dívida foi paga. Fala aí, glória a Deus. Aquela mulher pagou a dívida, amado. Aquela mulher pagou a dívida. A sua dívida foi paga. Vamos aplicar: a minha dívida, a nossa dívida foi paga. E você sabe aonde a nossa dívida foi paga? Comenta aí, aonde a nossa dívida foi paga, amado? Aquela mulher com azeite que Deus multiplicou, com aquela providência de Deus, com aquele ato sobrenatural, amado, com aquele milagre, ela pagou a sua dívida. A nossa dívida foi paga, Aleluia. Então nós podemos ver que Deus realizou um milagre na vida daquela mulher, enchendo os vasos vazios de azeite, e ela pagou a dívida. Mas um milagre maior do que esse, sabe onde foi, amado? Na cruz, onde Cristo pagou as nossas dívidas. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue de Cristo. Ele pagou as nossas dívidas. Na cruz do Calvário, isso aí, Anderson. Na cruz, amado, Ele pagou a nossa dívida. E nós podemos ver, amado, que a crucificação de Cristo ela já foi anunciada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ver? Olha só. Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui, amado, já era uma profecia da cruz de Cristo, já era uma promessa de restauração, que através da cruz, através do sacrifício de Cristo no Calvário, amado, Deus restauraria o homem, Deus libertaria o homem. Glória a Deus. Foi na cruz.
E depois da cruz, não somos mais o mesmo. Somos salvos pela cruz, somos redimidos pela cruz, somos resgatados pela cruz, somos libertos pela cruz, somos uma nova criatura pela cruz, somos salvos pela cruz, somos transformados pela cruz, somos redimidos pela cruz. Aleluia, é pela cruz. Glória a Deus, pela cruz. Então, quando Deus mistura, onisciência com onipresença, onipotência, o resultado é providência. E se o vaso está cheio, ele enche de azeite. Então, Deus ele trabalha com pouco que nós temos e com nada também. Porque ele tem esses atributos, amado. Amém? Então, voltando aqui, então Deus trabalha com pouco, mas também com nada. É o Deus do Gênesis trabalhando, que nós falamos lá, novamente no vazio. Então Cristo ele é plenamente Deus. A palavra natureza, então Jesus tinha essa natureza divina. Então a essência de Jesus, amado, Jesus, ele era, quando ele se fez carne, a encarnação, quando ele estava como homem aqui na terra, quando ele veio aqui em carne na terra, mas nós podemos ver que ele não perdeu a essência. Na sua essência ele era Deus, ele é Deus. Na sua essência ele era Deus. Entendeu? Glória a Deus. Vamos lá. Então, nós podemos ver que ainda que Jesus tinha duas naturezas, o plano de Deus na sua encarnação era que ele fosse verdadeiro homem. Então, para que Cristo pudesse nos resgatar, pagar o preço na cruz, amado, ele tinha que se fazer homem. Por isso que no plano de Deus, então nós podemos ver que o plano de Deus na sua encarnação era que ele fosse verdadeiramente homem. E Marcos, nós podemos ver no Evangelho de Marcos, a ênfase de Marcos sobre a humanidade de Jesus. Olha que lindo isso aqui, vamos lá. Vamos ver algumas características agora. Vamos ver algumas características de Jesus como homem e Jesus como Deus. Jesus como homem ficou condoído, dormiu, suspirou, gemeu, admira-se diante da incredulidade. Como homem compadeceu, como homem amou um jovem, como homem foi tomado de pavor, de angústia. Como homem no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como homem, Jesus como homem, ele desconhece o dia da sua volta, como homem. Por outro lado também, Marcos mostra que Jesus também é divino, como Deus. Os demônios reconhecem-no como dotado de poder e destruidor deles. Vamos ver Jesus como Deus? Marcos 1,24, vem comigo. Os demônios reconheciam a autoridade de Jesus. Olha aí, Marcos, capítulo 1, versículo 24. Olha só. Marcos 1, 21. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, olha os demônios, olha o que os demônios falaram para Jesus. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-no? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então os próprios demônios, amado, reconheciam a autoridade de Jesus. Aleluia. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então Jesus não dava ibope para o diabo não, amado. Nós podemos ver aí na mídia, muitas pessoas aí fica conversando com o diabo. Não, amado, nós não temos negócio com as trevas não há comunhão não. Nós temos que conversar com o diabo não. A nossa conversa é cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Glória a Deus. Então Jesus como Deus. Então os demônios reconhecem a autoridade, o poder de Jesus. E nós podemos ver aqui, amado, então nós podemos ver, dentro desse contexto aqui, desse texto, desse assunto que nós estamos falando, Cristo plenamente homem. Olha só,
plenamente homem e plenamente Deus, nós podemos ver aqui que a Bíblia fala que havia um homem que estava no lugar certo, estava na sinagoga, trazendo para os dias de hoje, estava na igreja, né? Estava na sinagoga, e ali o demônio se manifestou, e Jesus expulsou aquele demônio. O demônio foi querer falar, tal, Jesus assim, cala-te e sai dele. O meu negócio não é com o demônio, meu negócio é com a igreja. Cala-te e sai dele. Então nós podemos ver, amado, que os demônios reconhecem-no como dotado de poder. Então, os próprios demônios reconheciam a autoridade de Jesus. Então, nós não precisamos temer os demônios, não, amado. Os irmãos, lembram de Jó? No livro de Jó, nós podemos ver ali que Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó, ou melhor, tocar na saúde de Jó, tocar nos filhos de Jó. Deus permitiu. Jó perdeu tudo. Mas nós podemos ver que o diabo teve que pedir, nosso adversário, o diabo teve que pedir permissão para Deus. Teve que pedir permissão para Deus. Falou assim, você pode tocar nos bens dele, você pode tirar tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca. Então, amado, Deus ele é soberano. Deus ele é soberano, amado. Deus ele está acima de todos, acima de tudo. Deus é soberano. O diabo agiu na vida de Jó debaixo da permissão de Deus. Então fica tranquilo, descansa no Senhor, amado, porque nenhuma ferramenta, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Sabe por quê, amado? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Então, Cristo ele é Deus. Amém? Então nós podemos ver, falando sobre Jesus, né, plenamente homem, né, como homem ficou cansado, como homem dormiu, como homem tinha sede, mas como Deus perdoou o pecado daquele paralítico, como Deus ele fala, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, amado. Como homem padeceu, como homem ele foi traído, como homem ele sentiu dor, como homem ele foi angustiado, como homem ele teve pavor, como homem, amado, ele carregou a cruz, como homem. Mas como Deus, amado, como Deus, ele fala, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que na crucificação é lindo isso, né, mano? A mensagem da cruz, né? Tem as últimas 7 palavras de Jesus Cristo na cruz, né? E nós podemos ver que Cristo ele foi julgado, amado, quando ele estava indo para a cruz, ali, quando chegou o seu tempo de ser crucificado, ele passou por vários julgamentos, foi julgado por Anás, foi julgado por Caifás, foi julgado por Pilatos, foi julgado por Herodes. E nós podemos ver que Pilatos, né, manda para Pilatos de novo, e Pilatos manda ele para a cruz. Manda ele para a cruz. E na cruz, amado, ali, as pessoas ali zombando, escarnecendo dele, ele fala, uma das palavras, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Evangelho é perdão, amado. O Evangelho é perdão. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Precisamos perdoar. O Evangelho é perdão. Porque se Deus nos perdoou, amado, quem somos nós para negar o perdão para alguém? Se Deus nos perdoou, quem somos nós? Quem somos nós, amado, para não perdoar? Ainda Jesus ele fala, a Bíblia ensina, fala assim, se vós não perdoardes também, vosso Pai não vos perdoará. Então, amado, então o negócio é sério aqui. Se nós não perdoarmos as pessoas, amado, Deus também, né, a nossa oração não passa do teto. Glória a Deus. Então Cristo, que lindo isso, amado, né? Quando a gente estuda cristologia, a gente vê ali Cristo no seu ministério. A Bíblia fala que ele se fez carne, habitou entre nós. João mostra ele como Deus, né? Ali o Verbo, e o Verbo era Deus.
e nós podemos ver que Cristo, né, ele cresce ali em Nazaré, né, ele cresce em Nazaré, depois a Bíblia fala que ele mudou ali para Cafarnaum, ali onde ele exerceu seu ministério também, começou a exercer seu ministério ali com 30 anos de idade, aproximadamente seu ministério, a duração do seu ministério foi de 3 anos e meio, né? Ele foi para a cruz, ele foi crucificado, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque se o próprio Cristo, amado, como homem, necessitou do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que quando ele inicia o seu ministério, antes de iniciar seu ministério público, a Bíblia fala que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Cristo ali de uma forma de uma pomba, né? Sobre Jesus. E agora ele fala para os discípulos, depois da sua crucificação e depois da sua ressurreição, Jesus fica 40 dias na terra e fala assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero encher o vaso. Aleluia. E a Bíblia fala ali que estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Pentecoste. Esse é o nosso legado. Não podemos deixar, amado, as pessoas arrancar de nós o nosso legado. E qual que é o nosso legado? Atos capítulo 2. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, liberta e breve voltará e leva a crente para morar no céu. Aleluia, Deus abençoe. E leva a crente para morar no céu. Olha só. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Então, nós vimos nessa live aí um resumo aí, uma síntese sobre Cristo, né? Jesus plenamente homem, plenamente Deus, sobre a onisciência. Jesus, ele tem esses atributos, né? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E quando Cristo mistura a onisciência com a onipotência e com a onipresença, o resultado é providência. Então fica firme com Jesus, amado. Fica firme aí, porque pode ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus te abençoe em nome de Jesus.